Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração no dia de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente através dessa atitude em nome de Jesus. E se através dessa mensagem você foi impactado, se eu falar com você e se você desejar ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. E que Deus venha te recompensar tremendamente através dessa ação em nome de Jesus. Bom, gente, o tema da mensagem de hoje é doutrinas de demônio. Eu oro para que essa mensagem faça sentido ao seu coração e que através da palavra que foi ministrada aqui, o Senhor traga uma resposta ao seu coração, traga direcionamento, revelação, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, não é de hoje que o Senhor vem ministrando através de algumas palavras neste canal, trazendo para nós instruções e revelando como o diabo tem usado de artimanhas, de artifícios para trazer enganos para a igreja de Cristo, enganos para a igreja do Senhor Jesus, principalmente nos últimos dias. E hoje, mais uma vez, o Senhor traz para nós uma palavra poderosa relacionada a doutrinas que o diabo tem associado, tem implementado nas igrejas e tem feito com que muitas pessoas se desviem do foco da palavra de Deus, estejam distantes da palavra de Deus, sendo enganadas por falácias do diabo, por moveres que não é Deus ministrando dentro das igrejas. E uma das pessoas que mais traz instruções, revelações e avisos acerca deste tema é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando escreve uma das suas cartas a Timóteo, principalmente na primeira carta, no capítulo 4, ele traz exatamente um aviso importante. Ele relata através dessa carta o perigo que os últimos dias a igreja sofreria pelo levantar de espíritos enganadores, de demônios, que implementaria doutrinas dentro das igrejas e que convenceria muitas pessoas. A palavra de Deus chega a dizer, até mesmo os eleitos que não vigiassem seriam enganados por essas doutrinas. E eu quero ler essa palavra para você, para que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, Deus venha abrir o teu campo espiritual, a tua visão espiritual, para que você venha adquirir discernimento espiritual, para quando você estiver de frente com alguma atitude, alguma ação que demônios e espíritos enganadores estejam ministrando, você possa reconhecer e não ser enganado. Amém? E olha o que o apóstolo Paulo traz para nós na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2. E diz assim a palavra do Senhor: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Paulo, quando está escrevendo principalmente o capítulo 4 aqui da primeira carta a Timóteo, Paulo deixa claramente que ali não era uma opinião pessoal dele, mas que era uma revelação, um aviso à igreja que o próprio Espírito Santo estava ministrando. Paulo vai dizer claramente, olha, prestem atenção ao que o Espírito está dizendo, que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão doutrinas de demônios, seguirão espíritos enganadores. E hoje o que eu mais tenho visto na igreja de Cristo, principalmente na igreja brasileira, fogos estranhos, moveres estranhos que, através do discernimento do Espírito Santo, você consegue discernir que aquilo não é, de fato, o Espírito Santo realizando. Doutrinas sendo pregadas, ideologias sendo pregadas dentro das igrejas e você vê claramente que não é o Espírito Santo ministrando, que não é Deus trazendo aquela palavra para a igreja. Só que, infelizmente, por conta das pessoas não lerem a palavra de Deus, não terem a sua vida alicerçada na palavra, não terem comunhão com Deus, intimidade com Deus, o que é importante e necessário para as nossas vidas, são levadas por estes ventos, levadas por essas doutrinas, acabam sendo enganados, simplesmente porque não conseguem discernir. E tudo porque não buscam o entendimento através da leitura da palavra de Deus. O povo da igreja de Cristo atual só quer receber o alimento durante o culto, não querem mais se esforçar, não querem mais buscar na palavra de Deus, não querem ter mais relacionamento com Deus. E acham que através da sua ida em um único dia no culto, por terem ouvido a palavra no domingo, que estão guardados de todo ataque
de toda a seta do inimigo. Não, a nossa vida, ela é guardada quando estamos permanentemente guardados debaixo das asas do Senhor, guardados no seu esconderijo secreto. E só estão guardados debaixo dessas asas, nesse esconderijo secreto, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que buscam na sua palavra, aqueles que se sacrificam a viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de sacrifício, uma vida de buscas constantes na palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus seja o seu alimento diário. Enquanto pessoas não vivem isso, são levadas por doutrinas de demônios, são enganadas por palavras que espíritos enganadores têm ministrado, e eu tenho visto a igreja brasileira indo por este caminho. E são doutrinas assim que são claras, que aqueles que seguem a Jesus, bate o olho, quando escuta, já fala tá errado. Só que aí você vê a grande parcela da igreja aceitando essas doutrinas, aceitando essas ideologias, levando para um caminho de que tá tudo bem, é isso mesmo. É dessa forma que Jesus quer que façamos, é dessa forma que Jesus quer que vivamos, é dessa forma que Jesus deseja para nós. E eu quero, através desse vídeo, trazer aqui algumas ideologias que eu tenho visto sendo pregadas dentro da igreja, tá bom? Não é pro mundo, é dentro da igreja. E eu tenho visto líderes, pastores, ministros do evangelho aceitando essas ideologias, concordando com essas ideologias de demônios, pregadas por espíritos enganadores, e aceitando numa boa. E tem levado muitos da igreja à ruína, tem levado muitos à condenação do inferno. Então que em nome do Senhor Jesus, através desse vídeo, dessa palavra que o Senhor vai ministrar hoje, você venha ter entendimento, clareza. Eu oro em nome de Jesus, que Deus venha abrir os seus olhos espirituais, o teu campo espiritual, a tua visão espiritual, para que você não caia nessas doutrinas, para que você não caia nessas ideologias achando que isso é de Deus, porque não é de Deus. E eu separei aqui para mim as 4 principais ideologias, doutrinas que eu tenho ouvido, escutado da igreja brasileira, da igreja de Cristo. E eu tenho visto essa mesma igreja concordar com essas ideologias, sendo que elas vão totalmente contra a palavra de Deus. É claro isso. Quem lê a palavra, quando escuta, quando bate o olho, já discerne. Não, isso é engano. Só que infelizmente a boa parcela da igreja tem aceitado e tem crido nisso, porque não lê a palavra, não lê a Bíblia, não busca a resposta na Bíblia. São bodes que se alimentam de qualquer comida que os falsos pastores têm dado. São bodes que aceitam qualquer coisa que dão para eles comerem. Só que Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja formada por bodes. Jesus vai vir buscar uma igreja formada por ovelhas verdadeiras, ovelhas leais, ovelhas que discernem entre o certo e o errado, aquelas que só alimentam do alimento que vem do próprio Jesus. E a primeira doutrina, a primeira ideologia que eu mais tenho visto sendo pregada dentro da igreja é a famosa frase de que Jesus te aceita da forma que você é. E por ser ministrada essa frase, as pessoas não têm mais o temor, não buscam mais se sacrificar, não buscam mais ter uma vida de santidade a Deus, porque são seguidas por líderes que dizem: não, Jesus te aceita da forma que você é. Então não precisa mais você se desviar do teu caminho mal, não precisa mais você largar essa vida de pecado, não precisa mais você se converter. Só ama Jesus, só declara que você ama Ele, siga teu caminho que tá tudo bem. Só que a partir do momento que vamos à palavra de Deus, vamos buscar na palavra de Deus para confirmar este ensinamento, você vê que Jesus, ele adverte totalmente contra isso. Jesus, ele traz uma palavra que vai contra essa ideologia. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, lá no versículo 23, Jesus, ele é claro em dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz diariamente e siga-me. Jesus está deixando explícito aqui, deixando claro que para aqueles que se dizem amantes dele, para aqueles que dizem que seguem os seus mandamentos, o seu evangelho, é necessário o negar diariamente. É necessário que neguem as suas vontades, negue os seus desejos, que tome a sua cruz e siga ele. É seguir uma vez? É negar uma vez? Não, ele diz negar diariamente. Todos os dias, eu e você precisamos negar a nossa carne, negar os nossos desejos. Desejos que nos levam ao pecado, desejos imorais que nos levam à condenação, desejos que nos levam ao inferno, buscando assim uma libertação diária. A vida com Jesus, todos os dias eu preciso negar as minhas vontades, negar a minha própria carne, tomar a cruz do sacrifício, a cruz da renúncia, a cruz de amor a Jesus. Mesmo que seja contra a minha vontade, eu tenho que amar Ele.
A sua palavra diz que os que me amam obedecem os meus mandamentos. Vai ter momentos que você vai ter que escolher. Ou você obedece o mandamento de Jesus, ou você segue a tua vontade. Só que seguir a tua vontade vai te levar ao inferno. Sendo que obedecer os mandamentos de Jesus te garante a vida eterna. E o que eu tenho visto é pessoas crendo nessa frase. Jesus te aceita da forma que você é. Só que Jesus não te aceita da forma que você é. Jesus, ele te recebe. Só que você precisa ser transformado. Você precisa passar por um processo chamado de metanoia. Tem que haver um trocar de chave na sua mente. Você não pode mais viver para as suas vontades. Você não pode mais viver para os teus quereres. Não, você tem que viver a vontade de Deus, o querer de Deus, viver a sua palavra. Então, se você tem ouvido isso, se você até aqui tem sido levado por essa ideologia de que Jesus te aceita da forma que você é, o Espírito está dizendo aqui, saia deste caminho. Porque as pessoas que fazem as suas vontades, as pessoas que seguem as suas ideologias, que não negam as suas vontades, que não tomam a sua cruz e seguem Jesus, não receberão a salvação. Já possuem um lugar reservado no inferno para cada uma delas. E Jesus não quer isso para mim nem para você. Por isso que ele diz, se você quer me seguir, se você quer ser um discípulo, se você quer se tornar parte da minha família, negue as suas vontades. Se converta deste caminho de pecado, mata a tua carne, negue a tua vontade diariamente e siga as minhas vontades, o meu querer, os meus mandamentos. E aí sim, você vai ter a vida eterna. É isso que Jesus espera de nós. A segunda ideologia, que para mim é um absurdo, e tem muitos líderes que são consagrados, que a igreja brasileira abraça, pregando a seguinte ideia, de que uma vez salvo, sempre salvo. Nada do que você faça vai fazer você perder a sua salvação. Nenhuma das suas escolhas te levará à condenação, porque Jesus já te salvou. Então, quando você alcança a salvação, é impossível que você a perca. E tem gente acreditando nisso. Só que a palavra de Deus, ela vai totalmente contra isso. Quando Jesus, ele traz a revelação a João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, ele dá uma advertência para a igreja, para sua noiva, para suas ovelhas. Ele diz a seguinte mensagem, presta atenção. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é o próprio Jesus dizendo, olha, cuidado. Cuidado com as ideologias que vão ser pregadas para você. Guarda o que de mais precioso você já alcançou, a tua salvação. Quando Jesus está dizendo aqui, trazendo essa revelação a João, dando como simbologia a coroa, ele está dizendo da salvação, da minha e da tua salvação. E quando ele diz, cuidado para que ninguém a tome, ele está trazendo a possibilidade de que pessoas poderiam fazer você perder a tua salvação, poderiam influenciar você a um ponto de você perder ela. E existe pessoas pregando que uma vez salvo, sempre salvo, sendo que o próprio Jesus, ele alerta. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então guarde, se preserve, não seja enganado, não caia nos enganos, não caia nas mentiras. Siga a minha palavra. Esses dias eu vi uma frase de uma ex-missionária aí que agora voltou para prostituição. Não vou citar o nome aqui, mas eu creio que você já sabe de quem eu estou falando. E ela prega de que, independente do que ela esteja fazendo agora, se prostituindo, levando uma vida imoral, que quando ela morrer, a salvação dela está garantida. Mentira! Isso é mentira, como Paulo diz. Isso é um engano que foi ministrado para essa pessoa e ela acreditou. Se ela lesse a palavra de Deus, se ela estudasse a palavra de Deus, ela saberia certamente de que não. Que mediante as tuas atitudes, mediante as suas ações, os caminhos que você tomar, as escolhas que você fizer, pode sim te levar à condenação. Então a salvação, ela é possível de ser perdida. Não caia nessa ideologia de que uma vez salvo, meu irmão, sempre salvo. Não. Nos últimos tempos seriam pregadas ideologias, doutrinas que convenceriam até mesmo os eleitos, até mesmo os salvos. E se essas pessoas forem convencidas, serão condenadas, irão para o inferno. Demonstrando mais uma vez que é possível sim perder a salvação. Então não caia nessa ideologia de que a salvação é impossível de ser perdida, de que uma vez salvo, sempre salvo. Mentira! A palavra de Deus é contrária a isso. Sendo que o próprio Jesus, ele disse, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para que ninguém arranque a tua salvação das tuas mãos. E a terceira ideologia que para mim também me traz arrepio na alma quando eu ouço, é de ver líderes pregando de que errar é humano. E que tá tudo bem, porque a nossa humanidade é falha, é pecaminosa, é caída, então está no nosso DNA, usando isso como justificativa para o pecado, usando da nossa humanidade para continuar numa vida de erros. Só que aí, quando você mergulha na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver Jesus pedindo para nós, humanos, seres falhos, pecaminosos,
levarem uma vida de santidade. Quando Pedro ele escreve a sua primeira carta, no primeiro capítulo, lá no versículo 15, ele traz uma advertência e uma necessidade que Jesus pede para a sua igreja. Olha o que Pedro diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou repetir. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro está dizendo aqui, seja qual for o teu ato, seja qual for a tua escolha, a tua atitude, tome cuidado para que ela seja conforme o Evangelho, conforme a palavra de Deus. Leve uma vida de santidade em todas as tuas escolhas. Durante toda a tua vida, que as tuas escolhas sejam as escolhas de Jesus. Viva uma vida de santidade. Quando Paulo diz aqui, sejam santos, ele não está apenas dizendo para sermos puros, mas sermos separados. Quando vamos analisar o contexto da palavra santo aqui, você vai ver que ela está retratando uma necessidade de separação do pecado, de separação das coisas e das práticas do mundo. Quando Jesus pede para que nós sejamos santos como Ele é que a gente venha nos separar do pecado, nos separar das práticas imorais, nos separar dos caminhos que nos levam à condenação, nos separar ao caminho que sacia a nossa carne. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele era 100% Deus, Ele era 100% humano, e Ele não usou da sua humanidade para pecar, Ele não pecou, mostrando e demonstrando que nós também temos a capacidade de que todos os dias as nossas escolhas sejam as escolhas dele, as escolhas que Ele planejou para nós. Por isso que Ele diz que seja qual for a tua escolha, o teu caminho, o teu modo de viver, que sejam decisões, caminhos santos, de acordo com a palavra do Senhor. Então essa ideologia de que errar é humano e está tudo bem, isso é um engano que muitos na igreja têm pregado. Que muitos líderes, quando bate de frente com o pecador, passa a mão na cabeça do pecado, com medo de ferir a alma, de ferir a ovelha, sendo que fazendo isso, você está condenando essa alma ao inferno, está ferindo mais ainda essa alma. Jesus, quando ele se deparou com aquela adúltera, ele não passou a mão na cabeça dela, ele a perdoou, mas ele deixou uma advertência: olha, vá e não peques mais. Não use da tua humanidade, não use da tua fraqueza para continuar na tua vida de pecado. Se fosse correto dizer, errar é humano, está tudo bem, Jesus tinha dito para aquela mulher: você está perdoada, pode ir. Mas ele não fez apenas isso. Ele disse: vá e não peques mais. Eu e você, todos os dias, temos que nos separar das ideologias que este mundo tem tentado lançar no nosso coração como semente. Nós temos que nos separar todos os dias das práticas deste mundo e nos associar ao Evangelho de Jesus, a esse Evangelho que é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar e para trazer salvação. Por isso que nós temos que ser santos como Jesus, separados como Jesus, ser assim em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos, no decorrer da nossa vida. E a outra doutrina, ideologia, que eu acho que é a mais pregada, ministrada, vista nas igrejas de hoje, principalmente na brasileira, são moveres estranhos, ventos estranhos, fogos estranhos, que a igreja abraça, aplaude, vibra, vai a delírio. Mas quando você vai na luz da palavra, você vê que não é isso, que não é o Espírito Santo que está fazendo isso, que não é o Espírito Santo que está movendo dentro da sua igreja. Eu já preguei sobre isso e volto a dizer, cuidado com esses espíritos de adivinhação dentro das igrejas. Jesus não veio para ficar revelando RG, CPF, número de telefone. Jesus veio para trazer arrependimento, para levar a mim e a você ao arrependimento genuíno, para trazer libertação, para trazer cura. Você vai em cultos que só tem isso. É adivinhação para aqui, para lá. Você não vê a cura de ninguém. Você não vê a libertação. Você não vê as almas sendo transformadas, sendo confrontadas. E aí vai todo mundo embora da mesma forma que entrou. E aí você acha que isso é de Deus. Não é. Aonde o Espírito Santo está, tem que haver confronto, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver mudanças de vida. Se você vai no culto e você não vê acontecendo cura, libertação, almas sendo transformadas, vidas sendo mudadas, claramente não é o Espírito Santo que está movendo naquele espaço. Outra doutrina de demônios, ideologias de espíritos de engano, é achar que para você alcançar as tuas bênçãos, alcançar a tua vitória, alcançar a promessa,
É preciso você pagar por isso. E isso é mais comum do que você imagina dentro da igreja nos últimos dias. É o que eu mais vejo. Oferte tal valor para você alcançar tal bênção. Se você quer ser curado, oferte hoje no altar tal valor. Quando que Jesus pregou isso? Quando que Jesus ministrou tais coisas? É um mover estranho, que a igreja está sendo levada, que a igreja que não segue a palavra de Deus está caindo. Outrora, você vai num culto, tá tendo aquele mover o culto inteiro, você não vê pregando uma palavra. Eu creio no mover, eu creio porque eu sou pentecostal e eu amo o mover de Deus, mas tem que haver palavra, porque a palavra é o poder, o evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus que traz confronto, que traz libertação, que traz cura. Então, se não há a pregação da palavra, se não há a ministração da palavra de Deus, como é que as almas vão ser libertas? Como é que as almas vão ser curadas? Se a palavra é o poder de Deus. Eu mesmo sou testemunha de ter ido em um culto, que do início ao fim foi só mover, gente rodando, caindo, não houve ministração da palavra, não vi almas sendo curadas, pessoas sendo confrontadas, sendo libertas, e aí todo mundo foi embora achando aquilo um máximo. Mas para mim não passou de um espetáculo, um verdadeiro engano que foi ministrado e que a maior parte da igreja aplaudiu, amou e se pudesse tinha pedido mais. E aí, quando você vai para a palavra, você vê que não é isso que o Espírito deseja para a sua igreja, que não é isso que Jesus espera da sua noiva. Cuidado com esses moveres dentro das igrejas, cuidado com esses espíritos de revelação, cuidado com esses pastores que exigem ofertas, exigem pagamentos de bênçãos, de promessas. Isso é antibíblico. Vá ler a palavra de Deus, meu irmão, e você vai ver que a palavra é contra isso, que Jesus pregou totalmente contra isso, ao contrário disso. Então, assim como João, através da sua carta em Apocalipse, falou diversas vezes, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa palavra é o Espírito Santo dizendo: igreja, acorda, desperta. É hora da igreja, dos verdadeiros se levantarem, dos remanescentes se levantarem, irem contra essas doutrinas, contra esses espíritos de engano, que pregam essas mentiras que eu ministrei aqui, de que uma vez salvo, sempre salvo, de que errar é humano, de que Jesus te aceita da forma que você é, e de que é preciso você pagar para alcançar a tua cura, a tua libertação. Isso não existe, isso é antibíblico, vai contra a palavra de Deus. E a palavra diz que aquilo que vai contra a sua palavra, o evangelho que é pregado contrário a esse que a palavra diz, é um anátema, é maldição. Então não caia nessa maldição, não caia nesse engano, meu irmão. Mergulhe na palavra de Deus. Jesus está voltando e ele vai voltar para buscar uma igreja sem mácula, sem rugas, que não se alimentou de qualquer alimento, mas que se alimentou do pasto que o verdadeiro pastor as colocou. E o pasto que eu e você precisa se alimentar é a palavra de Deus. Coma essa palavra todos os dias. Se separe das práticas deste mundo, das ideologias deste mundo, que vão te levar ao inferno se você a seguir. Por isso que todos os dias, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que só assim eu e você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É renovação diária, é tomar a cruz diária, é renunciar todos os dias os meus desejos, ir contra as minhas vontades, me distanciar do pecado, para que só assim eu tenha a garantia de uma salvação, eu tenha a garantia de uma vida eterna com Jesus. Porque se eu seguir essas ideologias, seguir esses espíritos, eu estarei negando a minha fé, indo contra o evangelho. E no final de tudo isso, o que tem para mim, se eu ir nesse caminho, é a condenação eterna, é o inferno. E não é isso que Jesus quer de nós. Por isso que hoje ele está explicitamente dizendo para cada um de nós, para a sua igreja: acorda, igreja. Tomem cuidado com essas doutrinas, ideologias, enganos que muitos demônios têm ministrado dentro das igrejas. Amém? Então, se alimenta, meu irmão, da palavra de Deus. Busca na palavra de Deus as respostas para as suas indagações. Tenha uma vida de relacionamento diário. E certamente você não vai ser enganado por essas ideologias, por essas doutrinas. Amém? E é isso que esse vídeo edifica a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.